Graça e paz, Igreja do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor e continuar adorando a Deus com nossas mentes, com o nosso coração também. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. Atos 17, do 1 ao 9. Diz bem assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, motivados de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transtornado o mundo, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar a Deus e pedir que através desta palavra Ele possa transformar o nosso coração, transformar a igreja e transformar o nosso país, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse dia, por mais um dia de vida, Senhor, por mais um dia em que estamos adorando o Teu nome, que estamos diante da Tua palavra para aprender dela, para que sejamos inspirados por Paulo, pelo Senhor, pela igreja daquele tempo, meu Deus. Meu Deus, nos inspira, nos ensina, converte nosso coração, motiva nosso coração, nos enche com a mesma perseverança, mesmo amor, mesma força, determinação, ousadia, coragem que havia em Paulo, em Silas, naquela igreja, Senhor. Nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, do nosso egoísmo, porque o nosso país padece, Senhor. Nosso país sofre como ovelhas que não têm pastor. Meu Deus, nos enche de fé, nos enche de força, nos enche do poder do Espírito Santo e de sabedoria, para que possamos levar o Evangelho a toda criatura e quem sabe um dia possamos ver o nosso país diferente, Senhor, como o Senhor já fez com tantos países, com tantas nações. É no nome de Jesus que eu te peço isso
e te agradeço. Amém. Meus irmãos, diz assim a Bíblia: feliz é a nação cujo Senhor é Deus. A nossa nação não tem por Senhor o nosso Deus. O Brasil é a maior nação católica do mundo, mas quando você olha na prática, é um país cheio de injustiças, é um país em que as pessoas são indiferentes à palavra do Senhor, é um país cheio de bêbados, é um país cheio de prostituição, de sensualidade, é um país cheio de corrupção, é um país onde crianças, adolescentes são mortos, depois de serem aliciados ou não. É um país em que mulheres são abandonadas na fase em que elas mais precisavam dos seus companheiros. É um país de injustiças. Nosso país, ele não tem o Senhor como seu Deus. Ele não tem o Senhor Jesus como o seu Deus. Talvez para nós, para mim, para você, seja muito difícil acreditar que uma nação pode ter a Deus por Senhor. Mas, meus irmãos, isso já ocorreu várias vezes na história. O império já se rendeu a Jesus Cristo. O império romano, que odiava os cristãos. O Estado romano, não foi ele que primeiro perseguiu os cristãos, foi o povo romano. O seu vizinho romano te perseguia só porque você era cristão. E essa animosidade do povo romano chegou até os imperadores, de maneira que até o Estado romano passou a perseguir os cristãos. Mas esse mesmo povo, esse mesmo Estado, esse império se ajoelhou diante de Jesus Cristo. Um império. Sem falar de muitas nações que até já conheciam a Cristo. A Inglaterra, em certo momento, já cristã, já com a cristandade, vivia uma religião cristã apática, indiferente. Era como o Brasil hoje. Oficialmente havia igrejas, havia pregadores, havia cristianismo, mas nas ruas os bêbados tropeçavam junto com as prostitutas. E nas igrejas todos eram indiferentes, apáticos, passivos, até que Deus levanta alguns homens, John Wesley, George Whitefield, poucos homens, e através deles a Inglaterra é transformada. John Wesley monta em seu cavalo e vai percorrendo vários lugares da Inglaterra pregando o evangelho. Whitefield procurava os mais pobres, procurava aqueles que estavam carentes de Jesus. Chegava até os mineradores para pregar o evangelho, e ele dizia que enquanto ele pregava a graça, a misericórdia de Deus, aqueles homens cobertos de carvão, ele via aquelas duas faixas brancas no seu rosto, eles chorando, porque era um povo sofrido. O povo brasileiro é um povo pecador, mas é um povo sofrido. Jesus olhava para as pessoas lá daquele tempo e ele se comovia, porque elas pareciam ovelhas que não tinham pastor, sofridos, passando fome. É esse sentimento que nós temos que ter, meus irmãos, por esse povo. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que amar a pregação do evangelho. Paulo havia recebido de Deus uma visão de um macedônio, dizendo que ele precisava ir até a Macedônia. Eles careciam de ajuda. E começa uma viagem longa, irmãos, e Lucas, ao escrever esse texto, chama a atenção para isso, porque o versículo 1 fala que eles passaram por Anfípolis, a Polônia, para chegar em Tessalônica, 160 quilômetros de viagem. Você sabe o que é isso? De carro, de automóvel, já é muito. Imagine naquele tempo. 160 quilômetros de viagem, irmãos. Tudo começa com a sensibilidade para que Deus te guie. Lembre do que Jesus falou.
joguem a rede onde eu mandei. Quando eles jogaram a rede onde o Senhor mandou, ela veio cheia de peixes. Nós temos que ter sensibilidade. Lembre de Filipe. Deus falou com ele, vá, procure aquele eunuco e pregue para ele. E o eunuco dizia, como eu posso entender se ninguém me explica? Como eles podem entender, meus irmãos, se nós não explicamos para eles? Como? Filipe estava sensível, Paulo estava sensível. Nossa igreja não crê em visões. Cremos que as visões pararam naquele tempo. Mas nós cremos sim que Deus é soberano e que Ele nos guia. Ele nos guia. Tudo começa com uma oração, com um coração que se deixa guiar por Deus. Que tem esse desejo ardente de pregar o evangelho, como Paulo e Silas tinham. E depois de percorrer tanta distância, eles chegam a Tessalônica. E ali eles procuram uma cidade, uma sinagoga, que era o costume do apóstolo Paulo, sempre pregar primeiro nas sinagogas. Irmãos, eles passam 3 sábados pregando. Paulo tinha esse costume, para ele era natural. Pregar o evangelho para Paulo era coisa natural da vida dele. Então, chegando ali, eles passam 3 sábados pregando. Mas Atos 19 fala que Paulo, certa vez, pregou durante 3 meses em uma sinagoga. 3 meses, irmãos. Vejam a perseverança. Para quem nós já pregamos 3 meses? Pessoas que questionavam. Quando ele fala que Paulo arrazoava, está dizendo que Paulo discutia, era um debate. Não pense que eles recebiam aquilo de bom grado. Havia um grande debate ali em Tessalônica, naquela sinagoga. Eles arrazoavam o tempo todo, o tempo inteiro debatendo. Tem uma passagem que mostra isso muito claramente, que é o momento que Paulo está preso e ele vai pregar para o Festo e também para a Agripa. Veja como era difícil. Veja como não era fácil. Nós às vezes desistimos de pregar o evangelho diante da primeira dificuldade, da primeira controvérsia, da primeira pessoa que desiste de nos ouvir ou que não crê, nós também desistimos de pregar o evangelho. Mas não é assim. Eles tinham o costume de pregar o tempo todo. Alguns criam, outros não. No Areópago, em Atenas, quando Paulo falou da ressurreição dos mortos, para aqueles filósofos, eles disseram, pare, não fale mais. Ressurreição dos mortos, o que é isso? Mas o texto diz que alguns zombavam e outros acreditaram. Você entendeu? Nós desistimos na primeira controvérsia que nós encontramos e não pregamos mais. Pregou 3 meses, pregou 3 sábados, pregou não, discutiu, arrazoou, debateu. E Atos 26 mostra um pouco como era isso. Veja o que está escrito, Atos 26, 24, fala bem assim, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Paulo se defendia dos judeus que o acusavam. Festo, que era autoridade pública, o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É assim, irmãos. Nós pregamos e alguns se convertem, outros nos chamam de loucos, mas é assim. E na verdade, nós muitas vezes não queremos passar por loucos, aí ficamos em silêncio. E no máximo tentamos dar um bom testemunho com as ações, mas fala a palavra que eu tenho que pregar o evangelho e não apenas dar bons testemunhos. Ou então falamos uma ética cristã correta, bonita, mas essa ética cristã, ela não fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Era desse evangelho que Paulo não se envergonhava, porque esse evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não está na ética cristã, não está simplesmente em fazer a bondade, e temos que fazer a bondade a todos. A nossa bondade vai chamar a atenção de todos,
Mas o poder de Deus está no Evangelho. O poder de Deus está nessa mensagem. O Filho de Deus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, mas ressurgiu dos mortos. Aí está o poder de Deus que pode transformar o nosso país e que transformou aquela cidade e que transformou o Império Romano, que transformou a Inglaterra e tantos outros países, a Alemanha. Esse é o poder de Deus, irmãos. Nós às vezes queremos pegar atalho porque temos vergonha de sermos chamados de loucos ao falar de que um homem ressurgiu dos mortos. Mas esse é o poder de Deus. E nós não podemos ter vergonha dessa mensagem. Não podemos ter medo de sermos chamados de loucos. Festo disse: Paulo, tu estás loucos. Mas continua a passagem, quando fala bem assim: Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Então, depois que Paulo também falou com Agripa, que era o rei de Israel, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele disse: Paulo, você quase me faz um cristão. Por muito pouco eu não me torno cristão. Mas veja o que Paulo diz. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O que Paulo fala aqui, irmãos, é que se Deus quisesse, todos ali se tornariam cristãos, menos aquelas cadeias. O que Paulo está falando é que a decisão de crer em Deus não vinha de Agripa. Agripa achava que ele poderia ser persuadido por Paulo. É o Espírito Santo quem persuade, e é nisso que nós devemos estar confiantes. Isso, irmãos, é que deve nos levar adiante para continuar pregando o Evangelho, mesmo que muitos nos chamem de loucos, ou outros digam: quase você conseguiu. Não, não existe isso. Nosso trabalho é entregar a mensagem. O Espírito Santo convence o homem do pecado, não é você. E isso é um motivador para que você possa pregar cada vez mais, sem ansiedade, se você vai errar ou não, se alguém vai se converter ou não. Isso não é com você, é com Deus, é com o Espírito Santo. Mas vejam que controvérsia, vejam que dificuldade, veja que realmente havia um debate o tempo todo. E nós, irmãos, muitas vezes ficamos em silêncio, porque nós não queremos entrar nesse tipo de debate. Em nome da paz, ficamos calados e não pregamos o Evangelho. Mas a guerra nesse país não para, não continua. Em nome da paz, nós não afrontamos o pecado, e o pecado cada vez cresce mais, e as pessoas cada vez sofrem mais, enganando e sendo enganadas. Porque nós queremos viver em paz. Nós não queremos sofrer contrariedades, não queremos entrar em discussões e em debates por nossa causa, irmãos. Estamos pensando em nós, e não nos perdidos, e não nas pessoas que não conhecem a Cristo, e não em Deus. Estamos pensando em nós. Não tenha medo do debate. Não tenha medo da discussão. Tenha medo de tratar alguém mal, de se irar, mas não tenha medo de debater, argumentar e mostrar na Escritura que é assim. Nossa geração, meus irmãos, é uma geração com esse perfil, uma geração que procura viver em paz, mas em erro também em erro. Vamos debater, vamos defender a verdade em nome de Jesus, mas essa verdade não pode ser uma coisa aberta.
não pode ser coisa da minha cabeça ou de apenas livros, até que cristãos. Essa verdade ela vem das Escrituras. Ele diz que Paulo arrazoava e fazia exposição da Bíblia, expunha a Bíblia para aquelas pessoas. Ele mostrava para elas a Bíblia. Ele fazia isso, mostrando que era necessário que o Senhor sofresse, morresse e ressuscitasse. Era isso que ele fazia. Ele demonstrava isso. Ele conhecia a palavra. Irmãos, não adianta dizer apenas Jesus te ama. Vamos conhecer a palavra de Deus e usar a palavra de Deus. Nós chegamos num nível tão terrível que a gente não quer nem mais falar, muito menos usar a Bíblia. Nós temos que falar e falar a Bíblia, pregar e pregar a Bíblia. Lutero dizia: nós não fizemos nada, foram as Escrituras. Nós não fizemos nada, Melancton, foram as Escrituras. Se você achar que será a sua persuasão, você não vai levar ninguém para Cristo. Mas se você procurar conhecer a Bíblia e mostrar para eles a Bíblia, quem sabe não vai ocorrer o que houve lá no caminho, em que Jesus falava com seus discípulos, e enquanto fazia a exposição da Bíblia, o coração deles ardia. O coração deles ardia. É assim que ocorre, irmão. Certa vez eu, trabalhando com um colega meu, na mesma sala, ele, uma pessoa muito liberal, que defendia o pensamento liberal em vários aspectos. Ele achava que a homossexualidade que o cristão critica, fala que é pecado, ele achava que isso fosse preconceito nosso. Do homofóbico é preconceito, do machista é preconceito, mas do cristão não é preconceito, meus irmãos, é um alerta, dizendo: olha, essa prática não vem de Deus, isso é pecado, isso vai te fazer mal eternamente. Mas eu não falei isso para ele, eu abri a carta aos Romanos e li com ele o texto que Paulo fala isso, que homossexualidade é pecado. E quando ele leu aquilo, ele se admirou. Veja, ele não era cristão, mas ele se admirou. Ele disse: meu Deus, eu não sabia que a Bíblia falava isso tão claramente. Ele pensava que na verdade era coisa da nossa tradição, do nosso preconceito. Você entende? Como é diferente você ficar gritando, esbravejando, ou até falando com amor. Mostre para eles que está na palavra, porque se Deus quiser, Deus vai converter os corações. Deus vai convencê-los do pecado. Paulo usava a Bíblia, não somente em Tessalônica, mas em várias passagens, mostra que Paulo recorria a Moisés e aos profetas, que Paulo mostrava a Escritura para eles, pregava a palavra de Deus para eles. É assim, irmãos, tem que ser assim. É através da Escritura. Romanos 10, fala, 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação, irmãos, ela vem da palavra de Cristo, não vem da minha imaginação, nem da minha inteligência, nem dos meus estudos. A pregação vem da palavra de Cristo, da Bíblia. E é essa pregação que vai levá-los a crer, vai levá-los à fé. É essa pregação que nasce da Bíblia e não de qualquer outra coisa. É essa pregação que vai salvar as pessoas, que vai salvar o nosso país, que vai mudar o nosso país. Mas ele fala bem assim: como é que eles vão invocar a Deus se eles não creem em Deus? E como é que eles vão crer em Deus se eles não têm fé? Se ninguém prega para eles? E como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão ouvir se ninguém é enviado para pregar para eles? Temos que ir, meus irmãos, e temos que pregar a palavra de Cristo para eles. Esse povo que tanto precisa, esse povo brasileiro que tanto precisa
de Jesus. Voltando a Atos 17, versículo 6, fala bem assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Uma das melhores definições do que é o cristianismo. E veio de um homem que não era cristão, mas inimigo deles. Esses homens estão transtornando o mundo. O que é isso? Uma versão fala bem assim: esses homens estão colocando o mundo de cabeça para baixo. Meus irmãos, diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. Sabe o que é isso? O mundo está debaixo do poder de Satanás. O mundo, as ideologias, os pensamentos, as práticas, a moral, tudo isso está debaixo da influência de Satanás. Por isso que todos sofrem tanto. Por isso, porque o mundo jaz no maligno. E Deus nos chamou para colocarmos esse mundo do diabo de ponta cabeça. De ponta cabeça. Transtornar esse mundo tenebroso. É o que diz a Bíblia. Chama esse mundo de mundo tenebroso, irmãos. Não pense que o mundo deveria ser assim. Não pense que o Brasil deveria ser assim. Se John Wesley pensasse isso, John Wesley não teria saído para pregar o evangelho pela Inglaterra, para uma igreja apática e para um povo ímpio e desinteressado em Deus. Nós temos que entender o evangelho. É um mistério muito grande, mas eu tenho que entender que Deus quer que eu vá, Deus quer que eu fale, Deus quer que eu coloque esse mundo diabólico, tenebroso, de ponta cabeça. Essa corrupção, essas mentiras, essa imoralidade, essa bebedice, tudo isso de ponta cabeça. Essa é a nossa missão, irmãos. Mas, para fazer isso, eles tinham que ter perseverança e determinação. Veja o quanto eles viajaram. Eles tinham que ter ousadia e coragem. Veja como eles debatiam aqueles homens. Eles tinham que ter essas coisas. Eles tinham que ter conhecimento bíblico. Tinham que conhecer a Bíblia. Vá, leia, procure conhecer a Bíblia. E o Evangelho. É necessário conhecer a palavra, conhecer Jesus, conhecer o Evangelho. Mas não apenas isso, irmãos. Eles tinham que conhecer e saber realmente quem era Jesus Cristo. Porque isso me fala bem assim, olhe, eles têm falado que Jesus é que é o rei e não César. Ou seja, eles pregavam a Cristo como Senhor. Certamente eles respeitavam a César, as autoridades, eles respeitavam todos. Quando eles falam que Cristo é o Senhor, não quer dizer que ele é o imperador de Roma, quer dizer que ele é o Senhor do universo, rei de todas as coisas. E se você que é cristão não entende o poderio de Cristo, a soberania de Cristo, você não vai conseguir pregar Cristo. Se você não entende que Jesus é rei, como eles entendiam, que tudo está debaixo do seu poder, você não vai conseguir pregar o Evangelho. Eu tenho que ter determinação, ousadia, coragem, conhecer a Bíblia e realmente colocar Jesus no seu devido lugar, lugar de rei, lugar de soberano, como disse o apóstolo Paulo, bendito Deus eternamente. Bendito Deus eternamente. Se eu creio nisso, irmãos, eu vou pregar o Evangelho com coragem. Paulo fala em certo momento que Jesus o fazia forte, o fortalecia, que Jesus sempre estava com ele, sempre. Peça força a Jesus e entenda que o Senhor sempre está com você, onde você estiver pregando o Evangelho, Jesus está ali com você, está ali o Espírito de Cristo. O Senhor é que te dá boca e te dá sabedoria. Ele diz isso, quando vocês forem levados aos tribunais, eu te darei boca,
Ou seja, eu te darei palavras, eu te darei sabedoria. Não confie só nos seus estudos, confie no poder do Espírito Santo que vai te usar. Porque se você for confiado naquele livro que você leu, se esquecendo do Espírito Santo, você não vai conseguir. Porque terá ido pela carne e não pelo Espírito. Eu te darei boca diante deles, eu te darei sabedoria, disse Jesus aos seus discípulos. Então, irmãos, é assim que temos que viver. Assim tem que ser o nosso costume, como era o costume de Paulo, transtornando esse mundo, colocando esse mundo de ponta cabeça. Não apenas Paulo e os Silas fizeram isso, todos na história fizeram isso. Moisés fez isso lá no Egito, colocou tudo de ponta cabeça. Elias fez isso quando Elias chega diante de Acabe, aquele rei cruel, casado com Jezabel. Acabe fala bem assim: chegou, és tu o perturbador de Israel? Porque Israel estava cheio de pecado, irmãos. Israel estava cheio de pecado e Elias combatia aquele pecado, combatia o pecado de Acabe e de Jezabel. Ele realmente era o perturbador, mas para o bem, para a obediência. Aí Elias fala: não, és tu que tem perturbado Israel, porque tem levado o povo a desobedecer os mandamentos do Senhor. Estamos aqui para isso, para colocar esse mundo de ponta cabeça. Essa é a verdadeira revolução, meu irmão e minha irmã. Essa é a revolução que pode mudar realmente um povo, um país, uma nação. Todas as outras falharam, essa não falha jamais. Mas ela começa com a igreja, pregando o evangelho simples, simples. Porque quando eles pregam que Jesus padeceu, sofreu, eles pregam que existe pecado, e Ele morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. É muito importante entender, irmãos, que a justiça sempre faz parte da pregação da igreja. Quando Paulo estava preso, ele foi pregar para Félix, governador Félix. Félix era um corrupto. Ele deixava Paulo preso e ia ouvir Paulo, sabe por quê? Porque ele queria que Paulo desse dinheiro a ele, o subornasse. Era corrupto. Ele ouvia Paulo com má intenção. Autoridade pública, político. E Paulo pregou bem assim para Félix. Pregou sobre a justiça, porque Félix seguia a injustiça. Pregou sobre o domínio próprio, porque eu, você, todos nós temos que combater o nosso pecado, combater nossos vícios, nossos pecados. Pregou para Félix sobre o domínio próprio, domine-se. E pregou sobre o juízo dos últimos dias. Ou seja, vai chegar um dia em que Deus vai julgar cada ação que nós praticamos. Ao ouvir essa palavra, essa mensagem, Félix se amedronta. É essa palavra que está lá em Atos. Félix se amedronta e sai. Pede que Paulo pare e sai. Essa é a mensagem da igreja, mensagem que combate o pecado, meus irmãos. Combate o pecado. Essa é a nossa mensagem. Temos que pregar a justiça de Deus. Temos que fazer isso. Por isso, João começava assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Outras passagens também mostram a mesma reação do povo com relação aos discípulos. Havia um homem que ganhava dinheiro com uma jovem possessa de demônios que podia ver o futuro, fazia adivinhações, na verdade. E Paulo vai ali e expulsa aquele demônio daquela jovem. Homens que ganhavam dinheiro com misticismo, com falsas religiões. Era naquele tempo assim, ainda hoje é assim. E os discípulos combateram aquilo, colocaram aquilo de ponta cabeça. De ponta cabeça. Veja o que aquele homem disse.
aquele homem que era um falso religioso, um falso místico, levando-os aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. A igreja levava novos costumes, outra vida, a moral cristã, a ética cristã. Era isso que eles pregavam, um novo mundo, uma nova realidade. Era isso, era assim que eles colocavam o mundo de ponta cabeça. Atos 24, 5, 2, fala bem assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Um agitador. É isso que o cristão é. Um agitador contra a mentira, contra o pecado. Temos aprendido nesses tempos que temos que ficar calados e aceitar o erro. Meus irmãos, não deve ser assim. Não deve ser assim. Meus irmãos, muitas vezes vamos pregar o evangelho e surgem pessoas enviadas do diabo para atrapalhar e para nos desanimar. Foi isso que ocorreu em Tessalônica. E não apenas isso. Depois que Paulo e Silas seguem para Bereia, esses mesmos homens judeus de Tessalônica vão até lá também para colocar o povo contra Paulo e contra Silas. É uma guerra, irmãos. Vivemos uma guerra. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar isso. Nós só queremos a paz. Mas Deus nos chama para uma guerra. A mesma guerra que Moisés travou, que Elias travou, que Paulo travou. Nós, muitas vezes, queremos agradar o homem e com isso deixamos de pregar o evangelho. Diz bem assim: Primeira Tessalonicenses 2,4: pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Deus sabe se você quer agradar a homens ou quer agradar a Deus. Não estamos aqui para agradar a homens. Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Veja que palavra, irmãos. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se nós buscamos agradar a homens, nós não somos servos de Cristo, meus irmãos. Estamos aqui para falar a verdade e não para agradar ninguém. Quando Paulo fala em agradar, ele fala em fazer o bem. 1 Coríntios 10:33, também eu procuro agradar a todos. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Quem é pai e quem é mãe sabe que agradar é uma coisa, fazer o bem é outra coisa, diferente muitas vezes. Estamos aqui não para agradar o pecado, agradar o pecador. Estamos aqui para fazer o bem a eles. E fazer o bem a eles é mostrar a verdade, meus irmãos. É mostrar que Deus não aceita aquele pecado. Para concluir, eu quero dizer a você que, saindo dali, Paulo continuou com a sua missão, e naquele local surgiu uma igreja que é uma das mais lembradas igrejas
da Bíblia. Paulo escreveu para eles 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E ali nós podemos enxergar o fruto do trabalho, do sofrimento e da perseguição que Paulo e Silas passaram naquele lugar. Eu queria terminar essa palavra com esses versículos, porque, meus irmãos, como seria bom que isso se aplicasse ao nosso país. Você vai dizer, Henrique, em nosso país hoje existem muitas igrejas. É verdade, mas nem todas seguem a sã doutrina. Muitas seguem a vontade dos seus líderes, a imaginação de seus líderes, o interesse de seus líderes. Não seguem a Bíblia, distorcem a palavra muitas vezes. Não, irmãos, temos que ter a sã doutrina e temos que lutar com amor por isso. Temos que seguir a verdade em amor, mas temos que seguir a verdade e não aceitar tantas mentiras que têm feito tanto mal ao povo brasileiro, tanto mal. Mas faça isso com a Bíblia. Eu vou ler uma passagem de Paulo escrevendo àquele povo. E que maravilha ver o resultado da obra das suas mãos, das mãos de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 6 ao 7, diz bem assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Meus irmãos, quem sabe um dia, se Deus quiser, o Brasil, Natal, nosso bairro, não se torna um modelo, irmãos, um modelo de cristianismo. Acredite, essa obra não é de homens, essa obra é do Senhor, essa obra é do Senhor. Nós colocamos a mão no arado, mas é Ele que faz crescer a semente e crescer cada vez mais. O que tem faltado da nossa parte, irmãos, é colocar essa mão no arado, é trabalhar mais pelo Evangelho. Que essa palavra possa mudar nosso coração, que possamos ser determinados, corajosos, ousados, que possamos conhecer as Escrituras Sagradas, que possamos realmente colocar Jesus no seu devido lugar, Senhor, Rei, Deus bendito para sempre. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.